É sexta-feira, dia 5 de maio de 2017, sejam bem-vindos! Começamos agora o nosso Revista Mais e ficamos juntos até às 16 horas. E hoje nós vamos bater um papo, tirar todas as dúvidas sobre um tema que muito tem se falado, a adoção de criança, mas muitas pessoas também falam sobre adoção internacional, principalmente na Itália. Vocês sabiam disso? Pois bem, vamos esclarecer todas as dúvidas com a advogada Maria Cecília Cavalcante. Vai nos contar sobre esse tema e podemos esclarecer nossas dúvidas. Aliás, se você quiser participar do nosso programa, fique à vontade. É só acessar o nosso site, tvmaisabc.com.br, enviar seu e-mail e aí automaticamente a gente responde aqui ao vivo, tá bom? Estamos ao vivo aqui diretamente dos estúdios da TV Mais. Também, como de costume, às sextas-feiras, vamos falar sobre a nossa segurança, a sua segurança, com o Capitão Moraes. Vamos falar com ele sobre esse tema aqui em nosso quadro Mais Segurança. E também para você que gosta de maquiagem, mas não sabe se maquiar, você vai aprender. Vamos fazer uma automaquiagem, vamos ensinar você a se automaquiar. Tem muitas mulheres que às vezes me encontram e falam, nossa, como eu gostaria de aprender a esfumar os meus olhos, ou a passar um delineador, ou a fazer uma sobrancelha, coisa que eu não tenho. Enfim, já já nós vamos conversar com a Natália Fabre, maquiadora, que vai falar sobre esse tema, automaquiagem, aqui em nosso programa. Deixa eu agradecer o look de hoje, que é da Que Show Moda. Obrigada, Karina, obrigada a toda a equipe da Que Show Moda. Pensa numa roupa confortável? É essa, é tipo um moletomzinho, tá vendo? Ó, você põe a mão aqui assim, ó. Eu coloquei com uma sandalinha de salto fino, para deixar a roupa menos esportiva, mas você também pode usar, ó, tá vendo? Ó, tá com um saltinho desse tipo aqui, mas de repente você pode usar com uma bota que está se usando, ou aquela bota curtinha, ou até mesmo com aquele sapatênis, sabe? Que também está muito na moda. Enfim, é aquela roupa que você leva para uma viagem e que você vai usar muito. Se tiver mais frio, coloca uma meia fio 80 com uma bota, dá para esquentar, um casacão por cima. Tem um capuz aqui, ó, bonito, confortável. Dia de chuva, né? É bom porque aí você coloca e não se molha. Um beijo para toda a equipe da Que Show Moda. E os acessórios são da Ronelli Joias. Aqui, olha, brinco e anel. Tem um colar aqui dentro também que eu adoro. Aqui, ó, deixa eu tirar o colar para fora. Aqui, ó. Ih, saiu o microfone junto, ó. Peraí. Calma que eu vou tirar só o colar, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Abençoada por Deus. Adoro esse colar, adoro, tá vendo? É tipo uma mandala, ó, que vem escrita abençoada por Deus, com brilhantes, escravejado com brilhantes nas laterais de coração. Muito obrigada, viu, Ronelli Joias? Adorei, muito obrigada. Vamos começar então o programa de hoje falando sobre um tema que muito tem se falado, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, a adoção. Seja bem-vinda, Maria Cecília. Obrigada. Tudo bem, e você? Tudo bem? Adorei o seu lenço. Ai, obrigada. Faz diferença, né? Charme, né? Obrigada. Pois é. Me fala como é que funciona essa questão da adoção aqui em nosso país. Qual é a lei que o nosso país tem? A lei 12.010 de 2009 é a lei que regulou a adoção, conhecida como Lei Nacional de Adoção. Na verdade, ela não tirou como o Estatuto da Criança e Adolescente, que é a que já regulava. O objetivo inicial era até ter uma lei somente tratando da adoção, tirando totalmente do Estatuto, mas estava dentro, não fazia sentido retirar, uma vez que o Estatuto dá toda essa proteção para as crianças e adolescentes. Então essa lei veio regular, veio tentar melhorar e facilitar o procedimento da adoção no nosso país. Você estava me falando sobre a adoção internacional. Como é que funciona? A adoção internacional é medida excepcional. A adoção, na verdade, já é medida excepcional. Sempre deve-se buscar uma reintegração da criança na família de origem, né? Tentar, se houve algum problema com os pais biológicos, tentar recolocar, ou uma família ampliada, com os tios, avós. Não sendo possível, busca-se adoção nacional, que os brasileiros têm prioridade. Mas muitas vezes, pela idade já avançada das crianças, ou já adolescentes, ou por ser grupos de irmãos, muitas vezes são grupos 3, 4 irmãos, e o brasileiro já tem uma restrição maior para adotar mais do que um. Então, nesse caso, eles vão para fora do país. As crianças vão para fora ou os pais vão para fora? As crianças vão para fora do país. As crianças são enviadas para fora do país? Do país, são adotadas por casais estrangeiros. Deve haver os países que podem, o Brasil é um país signatário da Convenção de Haia,
E todos os países, como a Itália, com o país com o Que qual... é signatário da Convenção? Olha, a gente falou japonês para mim. Signatário da Convenção de Haia. O que significa A isso? Convenção de Haia, na Holanda, foi assinado um documento, o signatário ele assinou esse documento, o Brasil assinou, tanto o Brasil quanto outros países assinaram essa convenção, entrando num acordo, porque existem regras a serem cumpridas. Como, por exemplo, o caso de que deve ser esgotadas todas as tentativas de colocação dentro do próprio país. Porque uma criança não pode, para não ter o risco de chegar um casal estrangeiro e tentar levar um bebê, levar uma criança pequena, que, claro, todos têm o sonho de adotar crianças menores. Quanto menores... Você acha que isso é unanimidade? Sim. Quanto mais novinho o bebê, as pessoas preferem adotar mais recém-nascidos? Preferem adotar, mas os estrangeiros sabem que isso é praticamente impossível. Qual seria a chance, que eu já acompanhei uma situação assim, justamente como eu falei, grupo de irmãos. Uma vez nós fizemos uma adoção de 3 irmãs, a pequenininha tinha 1 ano, depois tinha umas de 5 e de 7. Separadamente, teria condições de colocar as 3 no Brasil. Mas Ninguém queria. ninguém separadamente, mas juntas não. E o juiz não quis separar. Agora, essa pequena também tinha uma certa resistência porque existia uma suspeita de hidrocefalia. Na verdade, era uma criança saudável. Foi um atraso por falta de estímulo, por problemas na gestação. Então, falta de estímulo. Depois dessa criança, hoje é perfeitamente normal, porque depois nós recebemos relatórios. Mas essa barreira inicial já existiu, fez com que o juiz encaminhasse para adoção internacional. Não tinha nenhum casal brasileiro que aceitasse essas 3 crianças na época e nessas condições. Então, a Convenção de Haia estabelece certas regras, dentre essas, tem que se esgotar a tentativa de colocação no país. Uma dúvida que eu tenho, eu, meu marido, minha família inteira, a gente faz bastante trabalho social, a gente não gosta de divulgar, mas a gente faz bastante. E tem um lugar que a gente vai, é um abrigo de crianças, e teve um caso de um garoto, ele tinha na época 14 anos e ele tinha sido devolvido pela 3ª vez. A família veio, pegou ele, acho que na época tinha uns 10 anos, ficou 1 ou 2 anos, 1 ano eu acho, e aí ele tentou afogar a irmã, que já existia uma irmã, enfim, era um caso bem complexo. Resumindo, a minha dúvida, nesse caso, a criança, esse menino, foi devolvido para o abrigo porque a família corria risco de vida, né? Quer dizer, estava colocando em risco a família. Sim. Quando isso acontece, como é que funciona a lei? Se não houve ainda a adoção, ele vai ser devolvido como um estágio de convivência frustrado, porque justamente por isso existe esse estágio de convivência. Quanto tempo que dura? Para a internacional, o mínimo de 30 dias. Não existe o máximo, se for necessário ser prorrogado, é prorrogado, mas não costuma passar muito disso, justamente pela situação dos casais que estão aqui devem voltar para o seu país de origem. No Brasil, isso pode, desde que se perceba que estabeleceu o vínculo. Então, normalmente, pode acontecer 3, 6 meses, 1 ano. Porque uma vez que o casal, ou a pessoa, que no Brasil pode se adotar, pessoa solteira também, está com termo de guarda, ela pode ter a vida normal com a criança, pode matricular na escola, então não tem nenhum problema. Então, não existe, deveria ter tem que ter a confirmação que está estabelecido. Provavelmente, nesse caso, já percebendo algum indício, se ele já foi devolvido uma vez, a segunda, então, com certeza... Já é reincidente. Já é reincidente, e a assistente social, a psicóloga, por prudência, devem ter deixado mais tempo, então houve um estágio de convivência frustrado. Se tivesse já sido concretizada a adoção através da sentença, teria que ter havido um processo de destituição do poder familiar, porque aí tem que regularizar a situação. Agora, eu até aproveito para fazer um destaque nesse caso, para você ver. Se ele tentou afogar a irmã, provavelmente o sentimento de rejeição dele era muito grande, porque ele já tinha sido devolvido, ou tinha abandonado, sofrido pela família biológica. Se já tinha tido 2 adoções frustradas, essa já era a 3ª, a criança tem muito um instinto de defesa, ela tenta colocar à prova os pais. Ela coloca, ela faz, ela apresenta, é como se ela falasse, esse é o meu pior, você me aceita ainda assim? Porque ela tem medo de ser devolvida. Então, de repente, ela faz uma isso. autossabotagem. Sim. E ela faz isso porque se alguma coisa der errado,
é como se ela falasse, eu não quis. É né? uma autossabotagem. É uma autossabotagem e uma proteção, né? Porque é duro falar, eu fui devolvido. Agora, como é que funciona a questão, você falou da assistente social, né? E você também falou hoje em dia, não sei como é que está essa questão da adoção, você disse que tem pessoas solteiras que você não precisa ter que ser casado para adotar. No Brasil, não. No Brasil, não. Existem países, por exemplo, na Itália, não pode nem viver em união estável, tem que ser casado pelo menos há 3 anos. Cada país tem sua legislação. E tem que ser casamento heteroafetivo. Aqui no Brasil, heteroafetivo, homoafetivo, solteiro, união estável. Aqui não existe uma exigência. Entendi. É feito uma anamnese, se é assim que eu posso chamar, dessa pessoa ou dessa família que vai adotar a criança? Sim. Sim, é feita, ela passa por várias, aliás, por um processo longo de entrevistas com psicóloga, com assistente social, deve apresentar uma série de documentações, entre os quais atestado de antecedentes criminais, certificado de comprovar residência, né, o estado de saúde física, psíquica, para que essa pessoa tenha condições, seja aprovado, para ver se ela tem condições de ser. E ainda assim pode acabar passando, né? Sim. Qual é o país que mais adota no mundo? Criança, você sabe? A Itália. A Itália, ela tem uma aceitação bem grande. Mas que recebe criança ou famílias que adotam as crianças? As famílias de lá adotam crianças de fora, de outros países. De outros países, não porque da Itália. Não da Itália. A Itália estava se tornando um país velho, né? É tão linda a Itália. É linda. E ela estava se tornando... acho que a maternidade foi muito postergada e depois, quando chegava um determinado momento, não conseguiam engravidar. Eu acho que isso está acontecendo no mundo inteiro. No mundo inteiro. Infelizmente, né, gente? A gente está, aliás, próximo na semana que antecede o Dia das Mães e conheço muitos casos de pessoas que postergaram a gestação, só que tudo tem um tempo, né? Nada é por acaso e não conseguiram engravidar depois e queriam de qualquer jeito ter filho, queriam formar sua família e acabaram optando por adoção. Então, acho que essa questão também de você postergar a gestação, né? Muitas mulheres pensam assim, mas eu tenho que me dar bem no trabalho, eu tenho que crescer profissionalmente, se eu tiver um filho vai me interromper, vai atrapalhar. Eu não levanto essa bandeira, eu sou ao contrário, eu acho que quando você tem filho, você jovem, ou quanto mais jovem, você tem mais garra de correr atrás das coisas, de seguir em frente, de batalhar pelo dinheiro. Estimula mais, né? E tem muitas pessoas que pensam ao contrário. Sim. Então, eu gosto de sempre falar o outro lado, né? Sim. E estou dizendo isso por conta da adoção mesmo, que eu acho que um dos motivos, você melhor do que eu sabe, que um dos motivos é esse, de as mulheres chegarem numa determinada idade e não conseguirem mais ter filho. Não conseguirem. E sentem um vazio, porque fala, puxa, e agora? Eu tenho meu marido, tenho minha carreira, tenho o status que eu sempre desejei, tenho o dinheiro na minha conta bancária para ir para qualquer lugar do mundo, para ter o carro que eu quiser. Mas cadê a família? Cadê o filho? O filho, Muitos querem fazer isso realmente como um gesto de amor, mas não são todos. Muitos não conseguiram, né? E por isso acabam optando. Então, na Itália, como aconteceu isso, então tem mais outros países que também adotam. Se a criança, quando estiver maior, tiver interesse e quiser ir ao encontro dos pais biológicos, como funciona isso perante a lei? Ela tem direito, ela tem total direito de conhecer a sua origem. Inclusive, mesmo que ela tenha sido adotada, seja fora do país, como estou acompanhando alguns casos que agora eles entram em contato após a maioridade, porque aí na maioridade eles podem ter essa opção. Só depois dos 18 anos? Depois dos 18 anos. Antes não pode? Aí precisaria o pai precisaria pedir uma autorização, né, para o Ministério Público, porque na adolescência também é uma fase complicada para mexer no passado. Mas então, são os pais, meu Deus. E aí? Depois para ele, porque aí ele está amadurecido, é a questão até psicológica, espera-se, né, porque claro, emocionalmente é um pouco delicado. Sim. Então, a partir daí ele tem total direito de ir atrás da sua origem. Mas só após os 18 anos de idade? Após os 18 anos. Ou se alguém, claro, se os pais adotivos decidirem e se alguém for, agora ele por si, é a partir dos 18 anos. Não pode? Só depois dos 18. Você falou sobre a adoção de irmãos. Eu conheço um caso de uma moça que não podia ter filho. Na verdade, ela podia, mas aí ela ficou
passou da idade, não produzia mais óvulos e ela queria muito ter filhos. E aí aconteceu isso, eles adotaram 4 crianças. Foram os 4 juntos, né? E hoje eles todos vivem fora do país. Mas eu me lembro que existia uma burocracia enorme para ela sair do país com essas crianças. Você também cuida disso? Sim, nesse caso, você diz brasileiro e para fora? Sim, para fora. No nosso caso, nós cuidamos da adoção nacional aqui, feita a adoção nacional para sair do pra país sair daqui, por conta dos filhos que eram por serem adotivos. Nesse caso, eu não cheguei a acompanhar, não cheguei a acompanhar. Agora, porque é difícil até adotar 4, né? Nesse caso, uma família, pelo menos brasileiro, é muito difícil lá. Mas mesmo, nós já chegamos a fazer adoção de 4 para a Itália. Mas é difícil também na mesma família. Nesse caso, muitas vezes separam os irmãos. O ideal é não separar, mas quando a família é muito grande, eles separam e vêm 2 casais, por exemplo, eles passam durante o estágio de convivência juntos e depois as crianças vivem como primos, por exemplo. Entendi. Já aconteceu o caso, por exemplo, da mãe biológica, por algum motivo, no meio do trâmite da adoção, proibir o filho de ir para a família adotiva? Nós tivemos um caso que a mãe ficou sabendo e ela tentou impedir. A mãe qual era a mãe biológica. Mas qual era o problema da mãe biológica? Ela tinha abandonado. Ela tinha abandonado. Ela tinha abandonado. Ela negligenciava, ela não dava alimentos, descuidava. E quando foi retirado, ela não visitava a criança no abrigo. Não quis saber. Não queria saber. Mas depois é uma sensação assim, quando sabe que vai para adoção, não é meu. Só que a partir do momento... É um instinto materno. Instinto materno. Só que a partir do momento que houve a destituição do poder familiar, ela não pode. Então, talvez alguém do abrigo, a gente não sabe. Isso foi numa cidade, no interior do estado. A gente não sabe se aconteceu isso, mas alguém do abrigo tenha tido contato e passado para ela. Porque, na verdade, é segredo de justiça. Ela não poderia nunca ter ficado sabendo disso. Porque a partir do momento que ela perdeu o poder familiar, ela não pode ter mais nenhum contato. Ela não pode saber... Porque senão é uma bagunça, é uma insegurança, né? A criança precisa ter, porque aí a criança vê aquela família, já é difícil para a criança entrar numa nova família. Deus me livre. Né? E depois ela tem a família, a mãe atrás, que muitas vezes não é meu filho, a criança entra num conflito de emoções e desestabiliza ainda mais uma situação que é muito delicada. Entendi. Então, já aconteceu, mas aí precisou driblar de todas as formas para que ela não visse, porque realmente, se não tivesse havido a destituição do poder familiar, não poderia nem ter começado a adoção. Sim. Aí ela teria o direito. É mãe? É mãe. Ela teria, mas ela já perdeu, legalmente ela não era mais a mãe das crianças. Difícil, hein, gente? É difícil, é muito complexo. Meu Deus do céu. Olha, se você quiser saber mais sobre esse tema, entre em contato com a advogada Maria Cecília Jordan Cavalcante. Os contatos estão aqui na tela. Obrigada, doutora. Eu que agradeço, viu? Pela oportunidade. Sucesso, Obrigada. Obrigada. E já já a gente volta com mais Revista Mais ao vivo, diretamente dos estúdios da TV Mais.